Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos início ao terceiro trimestre de 2024. Neste, estudaremos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nesta primeira lição estudaremos sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Nós precisamos, antes de iniciar esta lição, apresentar a você o comentarista do trimestre. O comentarista do trimestre é o nosso pastor, o pastor Silas Rosalino de Queiroz, mais conhecido como Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, na cidade na qual reside. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Silas Queiroz e vamos orar para que Deus continue usando o seu servo na elaboração de lições, de estudos para crescimento do reino de Deus. Prosseguindo, iremos conhecer as lições que estudaremos durante estes próximos 3 meses. Na lição que estudaremos hoje, falaremos sobre duas importantes mulheres na história de um povo, uma lição introdutória, como sempre é a primeira lição do trimestre. Na segunda lição, falaremos sobre o livro de Ruth. Na terceira lição, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Na quarta lição, o encontro de Ruth com Boaz. Na quinta lição, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Vejam que nós teremos 4 lições que tratarão sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. Depois nós teremos as lições que tratarão sobre o livro de Esther. Lição de número 6, o livro de Esther. Lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Lição número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E a última lição do trimestre será Esther, a portadora das boas novas. Portanto, estas são as lições que nós estudaremos durante todo este trimestre. Vamos então para a primeira lição, a lição número 1. Quero pedir a você que deixe aí desde já o seu like, que compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs. E antes das lições, sempre fazemos uma breve oração. E faremos isso neste exato momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de iniciar mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. Senhor, que o teu Espírito nos direcione e que cada professor possa aproveitar bem esta aula que nós deixamos aqui em nosso canal e que possa servir como material de subsídio para desenvolvimento da aula em classe. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. E vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 14, o versículo que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Repetindo, então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Nossa verdade prática diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Repetindo, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22, e livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a 7. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor.
Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Rute, portanto, passou a fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Vamos então ao outro texto, Ester, capítulo 7, versículo 1 a 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amém. Prosseguindo, vamos então aos objetivos desta lição. Apresentar o perfil de Rute, a Moabita, é o primeiro objetivo. Traçar o perfil de Ester, a judia que ascendeu ao posto de rainha, é o segundo objetivo. E o último objetivo, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Estes, pois, são os objetivos que devem ser alcançados a cada tópico da lição. Prosseguindo, vamos então à introdução. Diz assim a nossa introdução: Rute e Ester são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e em Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. É claro que estas datas são datas imprecisas. É possível que você encontre em algum outro livro ou comentário bíblico datas um pouco divergentes, porque quanto mais distantes são as datas, mais imprecisas são. Mas é bom ter números como referência. E aqui nós temos 1375 a 1050 a.C. como o tempo dos juízes. E temos 483 a 473 a.C. como o tempo em que ocorreu a história de Rute. Vamos ver em uma tela como é importante
situar essas histórias na história bíblica do Antigo Testamento. Mostraremos isso na tela seguinte. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Quais são, pois, estas virtudes? Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Eu deixo em negrito esta parte porque isto que é importante notarmos, principalmente nesta primeira lição, que é uma lição sintética, nós estamos falando de mulheres que demonstraram virtudes espirituais. E tais mulheres fizeram a diferença no passado e farão a diferença sempre no reino de Deus. Por isso que nós estamos buscando neste trimestre ensinamentos divinos para a nossa geração. Não podemos perder a aplicabilidade das lições da Escola Bíblica Dominical. Não podemos aqui estudar estes livros e não fazer uma ponte com a realidade que nós vivemos e, é claro, com todo o cuidado em relação aos detalhes culturais, trazer para as nossas mulheres ensinamentos preciosos, trazer para a nossa igreja ensinamentos preciosos sobre a influência e a importância das mulheres no reino de Deus. Na tela seguinte temos o que eu disse para você antes, que é um comparativo de datas, mas antes vamos ao texto da revista. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Nós temos alguns versículos citados que você pode ler, meu querido irmão, se desejar, mas abaixo eu deixei para você um gráfico, um pequeno gráfico sintético para que você possa entender bem a distância entre essas duas histórias. A história de Ruth aconteceu entre 1375 e 1050 a.C. A história de Esther entre 483 e 473 a.C. Ora, pastor Daniel, qual a importância de sabermos a distância entre essas duas histórias? Porque vemos que após o período dos juízes, no qual aconteceu a história de Ruth, nós tivemos o tempo dos reis, que pode ser dividido em Reino Unido, que foi de 120 anos, sob a liderança de Saul, Davi e Salomão. Depois nós tivemos a divisão do reino, e aí temos Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro em 722 a.C., para o cativeiro da Assíria, e o Reino do Sul ele foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. Algumas datas são citadas nos livros. Eu posso citar para você 605, 597 e 586 a.C. foram os anos nos quais foram levadas as pessoas que habitavam no Reino do Sul. E em 586 nós temos de fato a queda de Jerusalém. E então temos o povo de Deus levado para o cativeiro. E é importante dizer para você, meu amado irmão, que nós tivemos então, após isso, o tempo do Império Babilônico. Ora, pastor Daniel, então nós tivemos o tempo dos juízes, quando aconteceu a história de Ruth. Depois nós tivemos 120 anos no qual o povo ficou sob a liderança de um único rei. Depois nós tivemos a divisão da nação em 2 reinos. O Reino do Norte durou até 722, o Reino do Sul até 586, e depois disso nós temos o Império Babilônico. Após o Império Babilônico, nós tivemos o que? O surgimento do Império Persa. Veja que nós colocamos aí embaixo que a Pérsia iniciou como império em 550 a.C. e foi até 330 a.C. Então, durante este período de 530 a 330 foi que aconteceu a história da rainha Esther, esposa de Assuero, rei da Pérsia. Então veja que é importante para o professor e para o aluno entender a história bíblica para saber que há um distanciamento entre essas duas histórias, mas que traz ensinamentos preciosos para nós e nós não podemos perder esses ensinamentos, meus amados irmãos. Então entenda isso. Entre Ruth
e Esther, nós tivemos o tempo dos reis, tivemos o Império Babilônico. Estas duas mulheres foram importantes para a nação de Israel, tanto Ruth quanto Esther. Ruth, porque sendo moabita, passou a fazer parte da linhagem de Davi e de Jesus. E Esther, porque por sua influência, a nação foi conservada diante de uma iminente destruição promovida por Amã. Isso você verá nas lições durante todo este trimestre. Vamos então prosseguir e vamos para o primeiro tópico desta lição. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que nós seremos breve em nossos comentários, porque nós teremos mais 12 lições para tratarmos desses assuntos com mais detalhes. E esta é uma lição introdutória. Então, não trouxemos muitos acréscimos. O que aconteceu de fato foi que nós observamos algumas inconsistências em algumas partes da lição, principalmente nas sinopses. E nós vamos sugerir aqui alguma alteração para que você possa transmitir aquilo que está de acordo com a Bíblia, meu amado irmão. Então fique atento aí, porque no momento certo nós vamos indicar para você alguma incoerência que nós observamos, mas que com todo o carinho nós orientamos a você a seguir um outro caminho para não cometer equívocos, para não falar coisas que não têm base bíblica, e infelizmente isso aconteceu já nesta primeira lição deste trimestre. Mas vamos prosseguir e vamos aproveitar ao máximo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, que é aprender a palavra de Deus. Primeiro item do primeiro tópico, uma moabita. Ora, quando falamos de uma moabita, nós queremos lembrar que esta jovem, ela era de Moabe. E eu trouxe para você um mapa para você entender o que a nossa revista fala. Quando a revista fala assim para nós: descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Isso está registrado em Gênesis 19, versículo 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Isso você pode ver em Números capítulo 22, versículo 1 a 6 e outros versículos que estão aí citados. Mas esse texto de Números 22, versículo 1 a 6, cabe até fazer a leitura desse texto, porque mostra como este povo foi hostil ao povo de Israel. Números capítulo 22, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Você deve lembrar essa história. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus era muito, estava lambendo a terra, estava avançando cada vez mais. E você deve lembrar muito bem que Balaão não conseguiu, apesar de tentar, amaldiçoar o povo de Deus. Assim, percebe-se como hostil era este povo em relação
ao povo de Israel. Continuando, habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável, esta é uma expressão muito usada pelos nossos pregadores na atualidade, o improvável. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, Moabe ficava nesta região a leste do Jordão. Foi nesta região que Elimeleque, sua esposa e seus filhos foram peregrinar, porque houve fome em Belém. Vamos continuar então, prosseguindo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano, faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. O tememos, o obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. E aí, meu amado irmão, cabe lembrar de Abraão. Abraão foi o homem que saiu da sua terra sem saber para onde ia, confiando estritamente na palavra que o Senhor lhe disse quando ainda estava na sua terra, Ur dos Caldeus. E Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 11 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 11. Prosseguindo, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Prosseguindo, ao final de quase 10 anos. Também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Um dos textos mais conhecidos deste livro e muito usado até mesmo em casamentos, para mostrar como é importante o amor, como é importante o compromisso que, às vezes, uma pessoa assume, não somente em relação ao casal, mas em relação à amizade e também ao amor em família. Aqui nós temos palavra de uma nora para uma sogra. Olha o que diz o texto sagrado. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Na verdade, esse texto nos mostra mais do que o amor de uma nora para com a sua sogra. Nós temos aqui uma declaração de fé em Deus, porque os moabitas não tinham compromisso nenhum com Deus. Mas esta jovem senhora, ela declara que a partir daquele momento ela serviria ao Deus de Israel. Então ela se converteu a Deus e assim deixou a sua terra Moabe e foi para Belém, junto com Noemi, a sua sogra.
Prosseguindo, vamos então para o terceiro item do primeiro tópico, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas, diz o texto sagrado, te viestes abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Isso estudaremos em lições posteriores. Temos aí dois textos muito conhecidos. Então, se você tiver tempo durante a sua aula, leia esses dois textos. Mas é claro, isso será mais explorado durante o trimestre. Vamos então à primeira sinopse, e aí eu já faço uma observação, meu amado irmão, professor e aluno. Eu acho importante, irmãos, nós trocarmos a ordem aqui para ficar mais compreensível, e sugiro que você, ao pronunciar essa sinopse, você fale assim: Ruth era uma mulher moabita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo e passou a fazer parte de uma família belemita. Repetindo, Ruth era uma mulher moabita que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo e passou a fazer parte de uma família belemita. Amém? Vamos então ao segundo tópico da lição. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E aqui, mais uma vez, eu digo a você, caro professor e aluno, seremos bastante sintéticos, porque esta história será estudada em várias lições. E tudo que falarmos aqui será pouco em relação ao que será estudado durante o trimestre. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, de Belém para Suzã. Preste bem atenção, caro professor e aluno. Essa expressão resultou no equívoco na sinopse da segunda parte da lição. Porque quando se fala de Belém para Suzã, a ideia que temos é de que Esther saiu de Belém para Suzã. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. Nós não encontramos nenhum lugar da Bíblia que diz que Esther era belemita. Portanto, tenha cuidado com este segundo tópico, principalmente com este primeiro item. Eu fui no livro da lição para buscar alguma informação que pudesse consolidar o que trago para você neste momento, e ao ler no livro da lição, que a CPAD publica junto com a revista, nós vimos a seguinte frase. Diz assim: de Belém, na Judéia, a história bíblica transporta-nos para Suzã, na Pérsia, cerca de 5 séculos depois. Novamente se verifica a nítida historicidade da literatura bíblica logo no começo da obra. Esther, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, essa expressão de Belém para Suzã, que está no livro que é editado pela CPAD, que é publicado junto com a revista, significa que o autor do livro, o pastor Silas Queiroz, ele está saltando na história de Belém de Judá para Suzã, não dizendo que Esther saiu de Belém para Suzã. Cuidado, irmãos, porque isso pode gerar uma má interpretação bíblica e complicar você, caro professor, na hora da exposição. O que salta de Belém para Suzã não é a jovem Esther. Quem salta de Belém para Suzã é o comentarista. Ele sai agora de uma história que está acontecendo em Belém para uma história que aconteceu em Suzã. Note isto e preste bastante atenção. Depois, quando chegar na sinopse dessa segunda parte, explicaremos mais a respeito disso. Vamos então à leitura. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Órfã de pai
e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Hadassa, portanto, significa murta. Já o nome persa Ester, ou Estara, significa estrela. Alguns dizem que vem de uma divindade persa denominada Istar. Então, Ester significa estrela. Ester fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Presta atenção nisso, judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Explicando melhor, em 538 a.C., o povo foi liberado para voltar para sua terra pelo rei Ciro. Porém, muitos já tinham se infiltrado na economia local, muitos já estavam trabalhando, constituindo famílias, e assim como havia um ambiente agradável para eles ali, e voltar para a terra de Israel e de Judá era algo difícil, porque a terra tinha sido maltratada durante 70 anos. E assim a reconstrução seria algo penoso, custoso. Aquelas pessoas de mais idade não teriam mais tanto vigor para poder reconstruir as suas casas, e assim muitos decidiram permanecer em Suzã e outras cidades da Pérsia e ali se estabelecer. Este número de pessoas foi aumentando e influenciando bastante também o reino persa. Então, Ester aparece na história bíblica já em Suzã. Ali ela estava junto com o seu primo Mardoqueu, que cuidava dela. Olha o que diz Ester capítulo 2, versículos 5 a 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Prosseguindo, temos o segundo item do segundo tópico, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Ester e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Ester integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, conforme escreve o historiador judeu Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Ester se tornou rainha em seu lugar. Durante este trimestre, veremos os desdobramentos desta posição elevada que a rainha Ester assumiu e como foi importante para a preservação do povo judeu. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Veremos isso em lições com mais detalhes. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Ester, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo.
O nome de Deus não consta, mas a mão de Deus, o agir de Deus é notado, é percebido durante toda a história da rainha Esther. Eu apenas acrescento que, além do livro de Esther, Cantares de Salomão também é um livro que não tem a palavra Deus ou algum nome relacionado a Deus, mas é um livro inspirado também, constante no Antigo Testamento. Portanto, Esther e Cantares de Salomão são livros que não têm em nenhuma ocasião citado o nome de Deus, nem como Elohim, nem como El Shaddai, nem como Jeová, mas são livros que trazem para nós ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Terceiro e último item do segundo tópico, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios bíblicos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então nós temos aqui duas histórias, mas percebemos por detrás dessas duas histórias que os princípios divinos continuam os mesmos, porque a lei de Deus não muda, ela permanece para sempre. E aí eu trouxe para você Salmo 119, versículo 89 a 91, que diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças, porque todos são teus servos. Salmo 119, versículo 89 a 91. Os princípios divinos permanecem para sempre, e é por isso que nós podemos aproveitar os princípios divinos que estão nessas histórias e aplicar na nossa geração. É isso que estas lições trarão para nós durante todo este trimestre. Chegamos então a algo que consideramos bastante contraditório nesta lição, quando é colocada essa sinopse dizendo que Esther é a mulher judia de Belém. Não temos como dizer isto, não podemos afirmar isto. Talvez seja o resultado daquele título que nós falamos aqui anteriormente. Não podemos afirmar que Esther foi de Belém para Suzã. Não há registro sagrado que comprove isto. Então eu sugiro que a sinopse seja redigida dessa forma. Esther foi uma judia que, possivelmente, a revista, apesar de afirmar que ela nasceu no cativeiro, nós não temos comprovação bíblica a respeito disso, então é bom ser cauteloso e dizer possivelmente. Esther foi uma judia que, possivelmente, nasceu no cativeiro. Era órfã, mas se tornou rainha como providência divina. Repetindo, Esther foi uma judia que, possivelmente, nasceu no cativeiro. Era órfã, mas se tornou rainha como providência divina. Terceiro e último tópico desta lição: mulheres de Deus como protagonistas da história. Mulheres de Deus como protagonistas da história é o que veremos neste terceiro e último tópico. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico: o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. É bom pararmos aqui, irmãos, e comentar algo a respeito disso. Ora, Deus instituiu o casamento. No casamento, o homem é colocado como cabeça, segundo a Bíblia, mas isso não significa que a mulher ela é subserviente, que ela deve ser simplesmente um objeto a ser utilizado pelo homem. Não. Nós vamos ver pela Bíblia que muitas e muitas mulheres exerceram influências notórias no reino de Israel, até mesmo na igreja cristã. No Antigo Testamento podemos citar, por exemplo, a juíza Débora.
No Novo Testamento temos Priscila citado junto com Áquila e outras mulheres citadas. Em Romanos capítulo 16, Paulo cita várias mulheres que foram importantes no seu ministério. Portanto, o protagonismo feminino não pode ser visto como uma ameaça à autoridade do marido no casamento. É preciso entender que as mulheres têm grande influência, sim. Entretanto, não devemos partir para um ativismo feminista, como temos na sociedade de hoje, de afrontar, muitas vezes, até mesmo os ensinos sagrados em relação à mulher, em relação ao casamento. É importante colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que esta lição termina mostrando este cuidado que devemos ter ao falarmos do protagonismo feminino e da influência das mulheres no reino de Deus. Prosseguindo, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então é importante estabelecer os limites e respeitar os papéis que devem ser desenvolvidos no casamento e no relacionamento familiar, tanto entre irmãos, quanto de pai para filho, quanto de nora para sogra, de genro para sogro. Podemos ampliar dessa forma. Prosseguindo, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. É importante, no final desta lição, falar da influência da educação familiar. A jovem Esther, apesar de ter perdido seu pai e a sua mãe, se mostrou uma jovem prudente, sábia, obediente, cautelosa. Como é importante criarmos nossos filhos para que eles sejam assim. Devemos acreditar, meus amados irmãos, na educação familiar. Educar os nossos filhos e acreditar que no momento certo Deus os colocará no lugar certo, tanto em termos profissionais quanto em termos relacionais. Ou seja, devemos crer que Deus providenciará para os nossos filhos aquele ou aquela que estará ao seu lado durante toda a vida. Portanto, eduque, oriente seus filhos para que sejam uma bênção, tanto para a família quanto para a Igreja de Deus e também para a nossa nação. O que nós vemos em nosso país é o desmantelamento das famílias. E o resultado, você vê aí nas ruas o que está acontecendo, filhos que se entregam completamente a uma vida perversa e destruindo outros lares. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a educar os nossos filhos de forma que eles sejam uma bênção para a família, para a igreja e para a sociedade. Sinopse da terceira parte da lição. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Repetindo, a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Vamos então à nossa conclusão. A nossa conclusão diz o seguinte: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Amém. Termina esta lição convidando você para a segunda lição. A segunda lição do terceiro trimestre de 2024 falará sobre o livro de Ruth. Assim começaremos a estudar esta primeira mulher que teve importância
importância na vida do povo de Deus e passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu termino essa lição agradecendo a você por estar conosco até o final e pedindo a você que deixe o seu like, que compartilhe esta aula com outros professores e continue orando por nós para que Deus possa nos dar graça e darmos continuidade ao nosso trabalho aqui. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.